E hoje nós fizemos questão de chamar um grande profissional, que é o doutor oftalmologista Francisco Viana. A gente fez questão de chamá-lo pela experiência, pela credibilidade e principalmente para falar sobre algo muito sério. Manuza, eu vou levar meu filho para a escola. É a primeira vez meu filho na escola. Muitas mães demoram anos para perceber que um filho tem problema de visão dentro de uma escola, sabia, Ed? Às vezes o filho já está maior e ele está com dificuldade, mas muitas vezes aquela criança já se acostumou tanto àquela situação, muitas vezes desagradável, que ela nem vai dizer nada, para ela é normal. E aí quem observa muitas vezes é o professor dentro de sala de aula, que ele vai perceber que seu filho está com alguma dificuldade. Aí ele chama a mãe e muitas vezes o professor não tem aquela facilidade de observar isso em todos os alunos. Então tem sempre aquele aluno que vai ter uma dificuldade maior. O que nós queremos falar para vocês? É que com a volta às aulas, nós queremos saber quando é que uma criança, na verdade, precisa usar óculos. E às vezes essa criança saiu da infância, vai para a fase adulta e ainda com dificuldade. Aí muitas vezes ela é que vai dizer, mãe, eu não estou enxergando direito não. Às vezes não leva a tarefa para casa, às vezes não escreve, tem dificuldades. E aí você jura que é porque a criança está com preguiça e de repente nem é. Bom, hoje nós estamos então recebendo o Dr. Francisco Viana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Para conversar com a gente. Obrigado, Vanessa. Para bater um papo, né, sobre esse assunto que às vezes as crianças não têm ideia, mas o pai e a mãe podem ficar atentos. Um levantamento feito pelo projeto de Um Piscar de Olhos, com 110.700 alunos de 6 meses a 15 anos, mostrou que 19% deles tinham algum problema de vista, de visão. E desses, cerca de 18 mil não usavam óculos ou qualquer outro tipo de correção. As consequências, segundo os educadores, são assim, uma situação mesmo desagradável. Por quê? Porque atrapalha na aprendizagem e até na evasão escolar. Tem criança que quer parar de estudar, tem criança que não quer mais nem estudar. E ao contrário, tem pais e mães que acabam levando o filho para observar se ele está com algum problema psicológico, se ele tem algum problema na aprendizagem. E quando ele vai observar, tem gente que leva até para ver se o filho é surdo, né? Várias outras situações, mas muitas vezes não leva para observar que o problema dele é visão. Não é isso, doutor? É. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu gostei muito da sua abertura quando você falou que o bom é o final, né? Mas para a gente ter um final bom, tem que ter um início, né? E tem que ser bem preparado esse início. E quando o assunto é visão, principalmente, olha o que o senhor falou, o final de tudo, você pode muito bem dizer, perdi tanto tempo da minha vida porque não tive a oportunidade de cuidar antes. Muitas vezes o menino só vai descobrir que tem alguma coisa de diferente, de errado, quando ele começa a comparar com os outros colegas. Nossa. Muitas vezes, quantas vezes o paciente não chega lá, não, doutor, a minha vista é boa, a gente vai lá e vai examinar, um olho é bom e o outro olho não é. Ele está conseguindo enxergar só com um olho. E tá bom para ele, né? Ele enxerga tudo, mas não tem aquela coisa de dizer que a gente, braço direito, é diferente do braço esquerdo. Você trabalha mais com o direito. A gente tem mais força, sim, normalmente o destro, sim, com o braço direito. O esquerdo não. Aí ele diz, eu achava que o olho também era assim. Então, quando a criança vai para a escola, normalmente a gente, pai, vai procurar uma mochila bonita, vai procurar uns cadernos bonitos, lápis de cor, colorido, e nunca se preocupa com a visão, que é o órgão que mais entra em contato com o meio. Praticamente tudo que a gente encontra no mundo é dado pela visão. Nossa, e a gente entrar com todas essas informações e passando esse lado sábio e de uma experiência longa que o senhor tem nesse meio, são muitos anos, né, doutor? É um bocado. Nossa, muitos anos. E aí, assim, o que chama a atenção da gente é a quantidade. Presta atenção, de 6 a 15 anos de idade. É quase 9 pessoas, 9 meninos precisando de óculos e só um está usando. É mais ou menos essa relação que você está falando. Nossa, aí. Significa dizer que 8 meninos estão com dificuldade de visão. Precisa, e fica por isso e não mesmo. sabe que está precisando. Não sabe que está precisando. Olha, uma das coisas que me chama bastante atenção, que o senhor falou,
eu sou disso tudo. Tá todo mundo preocupado com o material escolar, tá todo mundo preocupado, todo mundo se preocupou com a matrícula, todo mundo se preocupou em levar essa criança, ter aquele sentimento de que o filho vai para a escola. Mas a gente sabe que depois das redes sociais também a visão ainda ficou piorada. Muito. Então, nós temos crianças que vão para a escola, mas antes passam pelo celular. E já chega na escola já com miopia, porque isso pode desenvolver uma miopia. Uma criança, ele tem um olho que é diferente do olho do adulto. O olho do adulto é um olhozinho um pouquinho mais rígido, da criança é um pouco mais maleável. Então ela pode crescer, ela pode desenvolver esse crescimento do tamanho axial, do tamanho do olho, e isso induz a aparecimento da miopia. Doutor, às vezes a gente ouve falar assim, poxa, um jovem ou uma criança troca de óculos muitas vezes, mas a gente tem observado que as crianças, elas estão também forçando muito a visão com os próprios óculos. Nós vamos falar sobre isso também. Mas eu queria muito que o senhor chamasse a atenção de como o pai e a mãe, por exemplo, nós temos, hoje é terça-feira, muitos já começaram as aulas e alguns vão começar definitivamente na próxima segunda-feira. Tem muita criança entrando pela primeira vez na escola. E assim, por mais que muitas mães não tenham se atentado a isso, o importante é perceber logo nesse início de janeiro que há uma necessidade de você ir de forma bem precoce fazer uma visita ao oculista, né? No geral, as pessoas só procuram o oftalmologista quando eles acham que tem alguma coisa errada. Sim. Mas o certo seria levar o oftalmologista antes dele adentrar a escola. Preventivo, né? É uma coisa preventiva. Seria uma coisa que a gente já tivesse incutido dentro do nosso hábito. Até para dizer, não, pode ir tranquilo que a visão dele tá boa. Normalmente, os pacientes, quando chegam lá, eu pergunto, e aí, como é que tá? Não, doutor, tá tudo bem. Eu disse, ótimo, a gente tem que vir assim mesmo, quando tá tudo bem. Porque a gente nunca vai, todo o tempo, sair atrás do prejuízo. A gente tem que estar sempre na frente. Se preparar, coisa boa, para no final a gente receber... Receber melhor ainda, né? Como perceber um problema de visão do filho? Porque muitos só percebem o problema de visão do filho quando ele vai para a escola. Principalmente um míope, uma criança míope, aquela que não dá atenção ao que a professora está falando, geralmente é porque ele não vê, ele não está enxergando que a professora está chamando a atenção dele. Ele vê o coleguinha ali de perto. Então pode ser aquele menino que está falador, aquele menino que todo tempo está brincando com os outros. Porque ele não está vendo sentido no que ele está olhando, porque ele não está vendo nada. Ele não vê. Então o sentido dele é o que ele está vendo ali. Então, ele procura, então muitas vezes, esse menino é muito danado. Não, às vezes só falta os óculos para ele. Só o óculos. Então assim, essa criança que está com dificuldade de enxergar para longe, muitas vezes ela vai lá para o fundão. Aí quando a professora observa, coloca logo na frente. Mas aí tem aquela sensibilidade de chamar os pais. Olha, seu filho está com problema de visão. Mas muitas vezes são tantos alunos numa sala de aula que não dá tempo e nem, coitada dessa professora, observar. Muitas vezes uma sala com 40 alunos é muito complicado para você observar. Porque de repente numa sala pode ter vários com essa problemática, né? É por isso que é importante a gente ter esse hábito de levar a criança. Eu faço o teste do olhinho nas crianças. O que é o teste do olhinho? É a gente saber se aquela criança tem os olhos permeáveis. Quer dizer, aquele olho que está entrando luz e que está saindo luz. Esse que é o teste que a gente vê se o paciente tem ou não. Mas depois de 6 em 6 meses, é bom fazer o que a gente chama de mapeamento de retina, para ver se toda a retina, é uma coisa interessante que eu lembrei agora, toda pessoa que nasceu de parto prematuro tem que fazer religiosamente o exame da vista, que inclui também o exame da retina. É mesmo, doutor? Porque mesmo na idade adulta, ele ainda pode ter algum problema porque ele teve um parto prematuro. Doutor, que interessante o senhor falar assim, quer dizer, o parto prematuro fez com que aquela criança não tivesse com a visãozinha dele toda pronta imediatamente para receber aquela luz. Exatamente, nem falei isso para ti, mas tu disse, a sua visãozinha toda pronta, porque a gente não nasce todo pronto. A gente nasce com a retina ainda para aprontar. Aí se você é precoce... Se você é precoce, você fica com aquela dificuldade de realizar aquele terminamento, aquele acabamento da retina. Então sempre fica ali. E naquela região onde não foi terminado, não foi acabado
com regularidade, aquilo pode desenvolver um descolamento de retina, um buraco, uma rotura. Doutor, podemos dizer que a maioria das pessoas que hoje sofrem com problema de visão, elas não foram diagnosticadas logo cedo? Pode, porque quando a gente diz, você tem um olho que enxerga e o outro que não, isso a gente chama de ambliopia. Se isso fosse diagnosticado ainda criança, ele não tinha esse problema. A possibilidade de ter esse problema era muito pequena, porque a gente poderia já corrigir isso e botar a visão dele para funcionar. A gente precisa chamar a atenção também da população, doutor, sobre a preocupação que muitas vezes se tem. Começou a usar óculos, não vai deixar mais o óculos. Isso também é um pouquinho de mito. É. Sabe por quê? Na minha infância, eu usei óculos. Na minha infância, eu tive algumas dificuldades. Óculos para descanso, que as pessoas costumavam dizer na infância da gente. E eu confesso para o senhor que eu vim precisar de óculos um tempo desses. Então, assim, tem um pouco de mito, né? Isso é mito. O problema é o seguinte, quando a criança tem hipermetropia, é uma coisa normal da gente encontrar isso na criança. Não quer dizer que a criança que tem hipermetropia precise de óculos. É tanto que você, quando começa a ter o uso da hipermetropia, a tendência dela no crescimento é ela deixar de ter a hipermetropia e deixar de ter o uso do óculos. O importante é saber se ela tem alguma dificuldade com aquela hipermetropia dela. Uma criança que tem hipermetropia, vamos supor, de 3, não é igual para todo mundo. O senhor poderia explicar, assim, para quem está em casa como é que funciona? Uma criança, vamos supor, que tem hipermetropia de 3 graus. Sim. Tem criança que tem hipermetropia de 3 graus que vai precisar de usar óculos. Qual? Aquela que tem dor de cabeça, aquela que refere problema com a claridade, essa sim. Porque dentro do olho existe um músculo, que a gente chama músculo ciliar, que ele trabalha e corrige aquela hipermetropia. E em determinada criança, aquele trabalho não vale nada. Mas em outra criança, aquilo ali faz desconforto para aquela criança. Então, tem criança que tem hipermetropia, que precisa usar óculos, tem criança que tem a mesma hipermetropia, que não precisa usar óculos. Quais são os sinais e os sintomas mais comuns? Olha, normalmente, como eu terminei de falar, é o problema de ter dificuldade com a claridade. Pronto. Por quê? Esse é o primeiro ponto. Porque a dificuldade com a claridade é um estresse. O olho já está fazendo o estresse. Dentro do olho, ele já está fazendo com que o músculo ciliar dele esteja trabalhando mais do que o que ele precisava, mais do que o necessário. Então, aquele músculo trabalhando muito, estressa. Quando estressa, ele tem um problema com a claridade, com lacrimejamento, com aborrecimento, criança que cansa rapidamente, porque criança ela externa assim, não, eu estou cansado de estar fazendo a sua tarefa. É a criança que não passa 2 minutos. Não sente prazer em escrever, porque ela não está enxergando. Porque está estressada. Está estressada, está com dificuldade com aquela visão. Porque a visão, ela não é uma coisa ali, que você tem esse olhinho aqui, que ela não está fazendo nada. Dentro do olho está funcionando. É como eu tenho esse braço, ele está fazendo. Tu imagina tu passar o dia todo fazendo esse movimento? Você pensa que não custa nada, mas passa o dia todo fazendo isso. Tem criança que tem muita dificuldade na hora da prova, né? As crianças se lamentam muito. Não, eu errei, escrevi palavra errada, ou pensei que era a letra X e de repente não era. Isso também já é para aquela criança que tem dificuldade de enxergar para perto, né? Porque você tem também o astigmatismo, que ele pode fazer isso. O que é o astigmatismo? Quando não é muito grande, o astigmatismo é mais ou menos que a gente diz médio, até 4 graus, uma criança ela pode enxergar perfeitamente, tem uma visão perfeita com astigmatismo de 3 graus, mas só que com o olho trabalhando muito, então entra em estresse. Quando ela está fazendo uma prova, ela fica estressada, então ela pode perder o foco daquilo que ela está respondendo. Muito bom. Doutor, ainda criancinha, como é que as creches podem observar estas crianças dentro destes ambientes? É como eu falei. Hoje existe o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho. Que já dá logo esse que ele já resultado. tem que ir para lá. Certo. Então, toda criança que eu faço o teste do reflexo vermelho, eu já disse, daqui a 6 meses tem que fazer o que a gente chama de mapeamento de retina. E dependendo se é um parto a termo ou se é um parto prematuro, eu já oriento também. Então, quando é ir para lá, quando a criança é feito o diagnóstico com a professora, já está errado.
Doutor, engraçado na verdade ela pode ali dar uma orientação para os pais buscarem um profissional. Né? É o time que já está perdendo. Já é um time, pronto, tá vendo aí ó, que o doutor falou? Agora sim, doutor, também sou de uma época que dentro das escolas tinha visita dos profissionais para fazer os testes. Vocês passaram por isso? Você passou por isso, Ed? Ele é mais novo. É mais novo do que eu. Na minha época, doutor, a escola, pelo menos 1, 2 vezes por ano, tinha teste de visão dentro da escola, onde os profissionais iam para a escola e a gente passava pelo teste. O exame biométrico, não sei se você... Então, tudo isso aí era uma coisa que era boa, mas que hoje tiraram, não existe mais, é impressionante. Uma coisa tão interessante, o que é que você, dentro dos órgãos da gente, entre os órgãos da gente, qual é o que a gente mais vai usar na escola? É a visão. Sim. E a gente não faz um teste para saber... Faz um teste. Você vê que na minha época, se fazia esses testes, sabe, Ed? Assim como você tinha o teste para os piolhos, você tinha o teste também para a visão. Eu alcancei essa época e eu digo de verdade, se isso acontecesse hoje... Você também, Lorena? Você teve também? Lorena é menininha. Pronto, olha, a Lorena descobriu a miopia dela dentro da escola. Então, assim, a gente chama a atenção dos colégios particulares, dos colégios públicos, estaduais, municipais, enfim, que levem os profissionais para dentro da escola para fazer esse teste. Então, a Lorena já era daquelas meninas que chegava na escola e gostava de copiar muito da colega. Porque simplesmente ela não via lá na frente. Lorena, pega o microfone. O que você fazia, Lorena? Pedia a professora. Liga o microfone da Lorena. Por muito tempo, eu sempre sentei na frente, né? Na frente Sim. do professor, porque atrás me incomodava visualmente, mas eu não entendia que isso era um problema de visão. Eu só achava que era distante. Eu falava, não, porque o fundo era muito distante. Longe. E eu sentava na frente da professora. Quando era alguma coisa, quando a letra do professor era muito pequena, eu pedia para ele me ajudar e eu escrever no caderno. Até que um oftalmo foi lá no colégio e aí ele descobriu que eu já tinha o quê? 1.5 já tinha 1.5 no olho esquerdo e acho que 1.25 no direito. Hoje eu tenho 4,75, mas foi no colégio, nessa consulta que eu descobri. Doutor, isso é muito sério. Mas não aumenta, porque ela começou a usar óculos, não. Tem que fazer isso aqui para que é mito, doutor. Isso aí. É mito, né? Porque na medida que a gente vai crescendo, o olho também cresce. Sim. Então, o que é miopia? Miopia é um olho maior do que ele deveria ser. Então, se ela é pequena, ela tem aquele olho. Quando ela vai crescendo, o olho também não vai ficar do mesmo tamanho. Cresce um pouquinho, então a miopia aumenta também. Não é porque, botei os óculos, agora meu olho me acostumou e agora eu vou ter que ficar... Lorena, nenhum médico tinha falado sobre isso. É importante de falar sobre esses mitos e verdades e é importante a gente também trazer essas curiosidades. Tem muita gente que não sabe disso. Muitas pessoas não sabem. Olha, vejam só, quando você é menorzinha, você tem menos grau, mas com o passar do tempo, na sua questão... Quando é miopia. Na minha época, eu não usei óculos de imediato. Eu já fui usar, acho que já era grande, né? Já era adolescente. Porque eu não gostava de usar aparelho e óculos ao mesmo tempo. E a minha mãe se culpava, achando que o meu grau estava aumentando, porque eu não tinha usado óculos. Agora você vai poder dizer para ela, mamãe, não é essa a história. A história que o doutor falou, e eu vou concordar com ele, porque ele tem muita experiência, é que é desta forma que funciona. Agora, é bom que menino não vai mais ser culpado por isso, né? Não vai, mas poderia ter sofrido menos. Menos, muito menos. O problema é que demorado, tinha aproveitado mais, porque se o tanto que ela não aproveitou, ela tivesse aproveitado, hoje ela era uma biônica. Porque Lorena... É muito bom. Agora sim, doutor, só para alertar a população dentro, como é que está as nossas crianças e os nossos jovens e adolescentes hoje com esse uso constante de telas? Principalmente as nossas crianças. Porque, por incrível que pareça, principalmente o pequenininho gosta de ficar ali com desenho e bem nos criança, olhos. Normalmente, tudo que ele tem atenção, ele procura trazer mais próximo para ele, próximo possível. E quanto mais você olha para um objeto mais perto do olho, mais o olho tem que trabalhar para fazer a mesma coisa. Forçando, né? Então, quando você olha para o infinito, e é um olho normal, ele enxerga as coisas que estão no... Eu falo infinito de 4, 5 metros em diante.
aquelas coisas que estão a 4, 5 metros em diante, a gente enxerga sem precisar o olho trabalhar. Na medida que aquele objeto vai se aproximando para o olho da gente, o olho começa a trabalhar. E quanto mais perto, mais trabalho para fazer a mesma coisa. Então, quanto mais você deixar afastado da criança, é melhor. Se ela precisa ver uma tela, quanto mais afastado, melhor. Agora, eu sempre recomendo que criança até 3 anos não é para ver tela. Tem tanta coisa para ela aprender. Sim. O caminho lúdico dela aprender fora da tela é muito melhor para ela do que na tela. Mas não tem nem comparação. Não é por menos que hoje as escolas proibiram a entrada do celular. Foi comprovado o mal que realmente as telas têm feito. E a gente está correndo atrás, porque a gente já conhece, porque a gente já tem informação que os países que fizeram isso antes já estão voltando atrás. Já voltaram atrás. Nem utilizam mais e fica aqui a gente pegando a babinha. Achando que aquilo ali é uma coisa normal. Muito complicado. E aí, doutor, eu queria muito que o senhor alertasse as mães, né, chamasse a atenção das mães, para levarem seus filhos para fazer essa consulta que eu acho necessária, né, nas crianças, e chamar a atenção também dos colégios, porque eu acho que é uma oportunidade importantíssima, principalmente agora, de voltar a levar esses profissionais para as escolas, porque isso vai ajudar muito a população. E a gente vê que todo dia aparece algo diferente, vem sempre trazendo informações diferentes e muitas vezes as pessoas se deixam levar por dicas e mais dicas e que muitas vezes não são de profissionais, né? E o uso muitas vezes de óculos, principalmente que não foi recomendado pelo oftalmologista, né? Ah, mas isso tem muito. E eu sempre recomendo assim, se a gente se perguntar qual é o órgão mais importante da gente, todo mundo vai dizer, não, é a visão. Ah, doutor, eu tenho medo de ficar cego, eu tenho medo de perder a vista. Então, se a gente tem tanto esse medo, então a gente tem que se precaver. Se você tem uma criança, eu digo até antes, se você quer engravidar, você já tem que se preparar para isso. Que, inclusive, é muito importante para a visão, para um preparo de uma gravidez. E quando a criança nasce, fazer o teste do olhinho, com esses 6 meses fazer a revisão, se tudo for perfeito, se não, se for um parto prematuro, o médico vai lhe orientar como é que você vai fazer, e isso vai perdurar a vida todinha, quando é uma prematuridade, não é só enquanto está a criança, não é só enquanto está bebê, e quando for entrar na escola ou na creche, levar para o médico e fazer uma orientação. Diz, doutor, mas como é que você vai descobrir que a criança precisa usar óculos ou não? Eu lembrei agora do paciente, um cara muito inteligente, um garoto de 19 anos, que eu comecei a fazer o exame dele, quando eu terminei, ele tirou assim, doutor, como é que você sabe que eu estou enxergando, se não me perguntou nada? Então, é uma informação que a gente aprende, a gente como médico, a gente sabe. Então, não precisa, é uma coisa objetiva, é uma coisa subjetiva, mas para a gente tem muito de objetividade naquilo. Muito bom. A gente quer agradecer pela presença do senhor e alertando as pessoas aos problemas mais sérios que pode acontecer de visão, não só na fase adulta, mas também na infância ainda, né, doutor? Na adolescência. Quantos jovens podem perder a visão pelo simples fato de ficar forçando essa vista sem a utilização de um óculos sendo necessário, né? Só por isso. Eu vou dar uma informação, olha, se você... Para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, tem uma ideia. Uma pessoa normal, uma criança normal, nasceu normal, tudo normal, ficou dentro de uma sala escura durante determinado tempo, vamos dizer 3 anos, sem nunca ter saído dessa sala, quando ela sair, ela não enxerga, porque o olho dela não foi treinado para aquilo. Porque a visão é cognição, então é o que a gente aprende. A gente não nasce sabendo enxergar, a gente nasce, é tanto que a retina ela não é formada totalmente quando a gente nasce, depois ela tem uma formaçãozinha, e se for um prematuro, pior ainda. Então, na medida que vai passando o tempo, é que vai se formando, pelo aquele treinamento que ela teve. Pronto. Doutor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, que eu acho que eu tenho já de muito tempo, mas pode ser uma dúvida de muitas pessoas que estão em casa. Crianças que nascem imediatamente vão saindo da maternidade, os flashes.
fotos que são tiradas muitas vezes, direcionadas às vezes para o olho dessa criança. Ah, quer tirar uma foto ali, acha bonitinho e tudo, coloca um flash. Isso pode trazer problema de visão para essa criança? Olha, normalmente esses aparelhos, eles são liberados pelo governo. E sempre está dentro daqueles quantidade de pixels que a gente pode adquirir. Isso não tem problema não. Não, né? Então é mito. Não é mito. Muito bom. Doutor, faltou alguma informação para a gente levar para quem está em casa? Só alertar os pais mesmo de não deixar o filho entrar sem antes fazer a consulta. Sem antes fazer a consulta. Aprendeu isso, já aprendeu tudo. Muito bom. Doutor, quem quiser entrar em contato, como é que faz? Só procurar. Eu posso? Pode, fica à vontade. 221-3183, lá na Clínica Pré-Visão, onde a gente trabalha. Muito bom. E tem o Instagram também, né, Lorena? Tem o Instagram também, para as pessoas que quiserem entrar em contato. Eu quero só dizer para você que está assistindo o nosso programa, o Ed parece que tem alguma informação, né, Ed? Essa questão que você perguntou sobre o flash é tão tal que eu sou fotógrafo, doutor, muitas das vezes a gente detecta, tem exames que é detectado, digamos, através da fotografia, que você descobre aquela questão lá da retina do olho da criança. Posso falar? Olha só que Posso falar? É importante. O teste do reflexo vermelho é exatamente isso que ele está dizendo. O que é o reflexo vermelho? É o observador emitir uma fonte de luz e ele ficar observando no mesmo eixo que é dessa fonte de luz. Porque essa fonte de luz vai ser refletido com o mesmo ângulo. Isso é coisa que a gente aprende no segundo grau. Com o mesmo ângulo. Se você emite um foco de luz a 30 graus, ele vai refletir a 30 graus lá também. Se eu emito aqui a 180 graus, ele vai refletir aqui também a 180 graus. Então, o observador jogando uma fonte de luz para o fundo do olho da criança, ele vai ver o reflexo voltar e vai ver que cor? Vermelho. Por quê? Porque na retina tem vaso sanguíneo, o sangue é vermelho. Então a gente diz o reflexo vermelho presente e positivo, porque ele está entrando e o olho está permeável. E o flash é o seguinte, se você tira uma foto e naquela hora a pessoa está olhando para a fonte, aí ele vai ver lá aquele reflexo vermelho também. Muito porque sem o observado perceber, ele olhou para a fonte de luz. Então o reflexo vai sair no mesmo ângulo que entrou. Por isso que de vez em quando a gente vê umas fotos da pessoa com o vermelhinho dos olhos, né? E nisso a gente pode fazer um diagnóstico. A mãe pode levar, olha como é que está aqui meu olho. Porque todo mundo tem aquele reflexo vermelho, meu criança não é reflexo vermelho não. É uma coisinha que é diferente. Que interessante, viu, Ed? Quantas fotos você já não tirou e já ajudou várias mães? A retinopatia da prematuridade, uma catarata. Que legal! O retinoblastoma. Uma informação importante, né, que a gente traz aqui. Parabéns, Ed. Outra coisa que eu não perguntei para o senhor e que eu tenho que perguntar sobre a genética. Por exemplo, às vezes você tem o pai que já usa óculos desde novinho, já usa óculos já há um bom tempo. Às vezes uma mãe que a vida inteira e o pai que usaram óculos. É um sinal de que, principalmente, essa criança tem que realmente ir para a consulta? A possibilidade dela de precisar usar óculos é maior do que a da população comum. Quer dizer, está praticamente dentro de casa. E de precisar consulta, você já sabe. Sim. Todo mundo precisa estar tendo alguma coisa, referindo alguma coisa, se queixando de alguma coisa, não. Todas as crianças devem fazer revisão rotineiramente, pelo menos, eu não digo em criança uma vez ao ano, não. Sim. Eu digo criança todas as férias, que é bem simples. Então, entrou nas férias, fazer a revisão. Vai lá fazer o exame. Muito bom. Vamos colocar o Instagram aí do doutor, para as pessoas que quiserem entrar em contato, tá? Que quiser seguir. Pronto, tá aí na sua telinha, tá? Eu quero agradecer ao senhor. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, tá? Eu que agradeço. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E pela memória afetiva, né? A lembrança da época. Uhum. Naquela época não tinha bullying, não. Era chamada de 4 olhos. Naquela época não tinha bullying, não. Mas eu não tava nem aí. E outra, naquela época a gente fazia era questão de andar de óculos. Achava chique, charmoso. Criança com óculos, todo mundo achava o máximo. Eu gostava muito. Obrigada.